eu vou abordar agora o 7º conteúdo da disciplina Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança e do Adolescente. Eu vou abordar nesse conteúdo a doença da membrana hialina ou a síndrome do desconforto respiratório infantil. Doença da membrana hialina é um termo que está em desuso hoje. Hoje está sendo utilizado a síndrome do desconforto respiratório infantil. Mas eu preferi abordar os dois termos porque a gente ainda vai ouvir falar muito em doença da membrana hialina. Então, poucas pessoas estão utilizando a síndrome do desconforto respiratório infantil. Qual que é o conceito? Então, a doença da membrana hialina ou síndrome do desconforto respiratório é uma patologia frequente e fundamentalmente relacionado ao quê? À deficiência primária de surfactante. O que é o surfactante? O surfactante ele é uma molécula de água presente nos pulmões, nos alvéolos internamente, que ele mantém uma pressão interna, evitando que o alvéolo colabe. Os prematuros, geralmente, eles não produzem o surfactante, ou tem uma deficiência nessa produção, fazendo com que a criança apresente, né, o desconforto respiratório, que é a síndrome da membrana hialina. Ocorre particularmente em recém-nascidos prematuros, sendo sua incidência proporcional à idade gestacional. Então, ela é comum o quê? Em prematuros entre 24 e 34 semanas de gestação, podendo acometer também após a 34ª semana de gestação. Quando se sabe que o bebê ele tem uma propensão a nascer prematuro, vai fazer o quê? Uma medicação na mãe. Qual é essa medicação? É a dexametasona ou a betametasona de 6 mg. Faça 2 dias consecutivos, 6 mg mais 6 mg, totalizando 12 mg. Para que possa amadurecer o pulmão fetal, auxiliar nesse processo de amadurecimento e do auxílio, né, para que o pulmão possa estar produzindo o seu surfactante endógeno do próprio organismo. Mas, né, essa criança prematura, nem sempre a gente tem essa propensão que vá nascer prematuro. Então, de repente, ela adquire uma infecção urinária, rompe a bolsa, vai para o hospital e o bebê nasce prematuro. Então, quando há tempo hábil, vai se fazer o medicamento materno. Quando não há tempo hábil, aí não tem o que se fazer, o tratamento é o quê? Posterior, através da administração de surfactante exógeno. Então, surfactante endógeno é o que o nosso organismo produz internamente. Surfactante exógeno é aquele que a gente vai administrar, ou seja, de fora para dentro. Desde 1959, quando Avery e Mead verificaram que a deficiência ou ausência, né, de surfactante no RN prematuro era responsável pela doença da membrana hialina. Depois disso, grandes avanços foram feitos, particularmente em relação ao tratamento. Então, esses dois cientistas médicos descobriram a causa de morte de bebês prematuros. Eles observaram que os alvéolos tinham uma membrana hialina que recobria eles e não produzia o surfactante, fazendo com que a troca gasosa era deficiente. Então, ao descobrir nessa presença dessa membrana que dificultava essa troca, que era a causa de morte era responsável pelas mortes, né, dos prematuros na época, é que os avanços foram vindo, até chegar aos tratamentos que hoje, né, é feito e que nós vamos discutindo no decorrer da aula. De todos os problemas respiratórios que afetam o recém-nascido, a doença da membrana hialina, ela constitui o mais grave e frequente. Então, ela é a maior causa de morbimortalidade durante a primeira semana de vida.
Então, a sua incidência e gravidade, geralmente, ela aumenta com a diminuição da idade gestacional ao nascimento. Tem entre 24 e 34 semanas. Quanto menor a idade gestacional, maior será a gravidade da síndrome do desconforto respiratório infantil. No Brasil, aproximadamente 50 a 60 mil recém-nascidos vão ser afetados a cada ano. E a incidência é maior o quê? No sexo masculino. Então, estudos comprovaram que a incidência da doença da membrana hialina é maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Cerca de 50% dos recém-nascidos entre 26 e 28 semanas de gestação vão desenvolver a doença da membrana hialina, enquanto 20 a 30% dos RNs pré-termos entre 31 a 30 e 31 semanas vão ter a doença. Então, é comum os prematuros terem a doença da membrana hialina e ter que ser feito o surfactante exógeno, aquele surfactante que a gente administra como forma de tratamento para corrigir o desconforto respiratório apresentado pelo recém-nascido prematuro. Então, o que é o surfactante? Volto a dizer, então o surfactante ele é um líquido produzido pelo próprio organismo que ele tem a função de fazer uma tensão dentro do alvéolo, mantendo o alvéolo aberto. Então, o alvéolo, né, ele tem uma tensão lá dentro que faz com que ele fique aberto. Esse é o surfactante, ele é um líquido, uma molécula. Então, ele é responsável por quê? Manter o alvéolo aberto, fazendo uma tensão interna, facilitando as trocas gasosas, né? É a retenção do CO2 para ser eliminado e o fornecimento do oxigênio para ser liberado para todos os organismos e órgãos. Então, durante a respiração, ele fica aberto. Se eu não tiver o surfactante, estiver recoberto pela doença, né, pela membrana hialina, eu não consigo fazer essa troca, dificultando todo o processo respiratório do meu bebê. Os recém-nascidos muito prematuros, pode ainda eles não terem uma produção suficiente de surfactante pulmonar para garantir que a sua respiração seja feita de forma adequada. E por isso vão desenvolver a síndrome do desconforto respiratório infantil, causando intensa dificuldade para respirar. Esse desconforto respiratório ele é observado através do quê? Do esforço respiratório que a criança apresenta. Então, nós temos 3 tipos de esforço respiratório apresentado. Então, o esforço respiratório, ele pode ser leve, esforço respiratório moderado e o esforço respiratório grave. Então, a primeira coisa que a gente olha na criança é o desconforto apresentado através do esforço respiratório que ele provoca. O que a gente observa? No esforço respiratório leve, a gente vê que tem de 5 até 10 incursões respiratórias acima do basal. E um esforço leve. Qual é o basal da criança? O basal da criança é de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto, do recém-nascido. Então, o esforço respiratório leve, ele vai ter de 5 a 10 incursões acima do basal. E um discreto esforço respiratório. Então, é um bebê que vai se adaptar sozinho. Então, ele não tem a doença da membrana hialina recobrindo. O esforço respiratório moderado é aquele que eu tenho de 11 a 20 incursões respiratórias por minuto acima do basal. Que eu tenho um esforço respiratório leve e uma discreta tiragem intercostal. E a saturação de oxigênio fica em torno de 80 até 85. O esforço respiratório grave, que é o apresentado pelas crianças que têm a membrana hialina recobrindo o alvéolo, eles vão apresentar, né, acima de 20 incursões respiratórias por minuto acima do basal, tiragem intercostal acentuada, que é quando vai lá embaixo e volta,
batimento de aleta nasal e a exposição da fúrcula external. Então, é tão intenso que a gente vê a fúrcula do externo aqui embaixo e aqui em cima, a gente vê os ossos se sobrepor de tanto esforço respiratório que a criança apresenta. Então, esforço respiratório grave, a síndrome do desconforto respiratório infantil, ocasionado pela doença da membrana hialina, vai ser um esforço respiratório grave. A criança não consegue adaptar sozinha se não tiver o auxílio do ventilador mecânico e da administração do surfactante exógeno. A criança não consegue se recuperar. Então, o surfactante nada mais é do que uma molécula de água interna ao alvéolo que faz com que o alvéolo mantenha aberto com uma tensão interna, facilitando a troca gasosa. Se eu não tenho surfactante, a minha troca gasosa está comprometida e aí eu apresento desconforto respiratório grave. Existem dois tipos de surfactante. Então, o tratamento da doença da membrana hialina é através da administração do surfactante exógeno, aquele que eu administro. O endógeno é aquele que o meu organismo produz. Então, o que o meu organismo produz, né, de uma criança prematura, é deficiente ou ausente. E eu vou ter que administrar o surfactante exógeno, o que é produzido pela indústria farmacêutica. Então, felizmente, o medicamento que é o surfactante exógeno, ele vai imitar a substância natural do corpo e vai facilitar essa troca gasosa, melhorando todo o padrão respiratório desse bebê. Então, ele já pode ser administrado na primeira hora após o nascimento do bebê para um resultado mais rápido. E ele é administrado o quê? Através de uma sonda direto no pulmão. Eu consigo introduzir uma sonda no pulmão? Não. Eu introduzo um tubo orotraqueal, eu não, o médico, que é um procedimento médico. Introduzo o tubo orotraqueal e administra o surfactante. Então, a administração do surfactante ele é feito pelo médico, a intubação orotraqueal é feita pelo médico e nós, da equipe de enfermagem, somos os auxiliares. Então, a gente prepara o material, a gente fornece o material e a gente auxilia o procedimento. E a gente fica monitorando todos os parâmetros durante o processo. Então, o surfactante ele é dividido em dois grandes grupos. Então, nós temos o surfactante natural e o surfactante sintético. O surfactante natural, ele é o surfactante endógeno do pulmão animal, do bovino ou dos suínos. Então, ele é retirado através do pulmão do animal e tratado sinteticamente, quimicamente, pela indústria farmacêutica, mas ele é retirado do pulmão animal. E a gente tem o surfactante sintético, que é aquele produzido por substâncias químicas, pela indústria farmacêutica. Então, os dois é produzido, mas a gente tem essa diferença de surfactante natural e do surfactante sintético. Então, os tipos de surfactante. Então, existem vários preparados oferecidos mundialmente para utilização clínica nos casos da síndrome do desconforto respiratório infantil. Então, os surfactantes comercializados no mercado brasileiro hoje são os derivados do extrato do pulmão de porco, que é o Curosurf, os derivados de extrato do pulmão bovino, que é o Survanta, os derivados de lavado de pulmão bovino, que é o Alvelfac, e o surfactante artificial, que é o Exosurf. Então, esses são os surfactantes hoje encontrados na indústria farmacêutica brasileira. Qual que é a diferença entre esses dois surfactantes? Então, o surfactante natural, ele possui uma variedade de proteínas hidrofóbicas, e são extratos lipídicos ou lavados de pulmão de animais, bovinos e porcinos. Então, ele existe o quê? Uma melhor adaptação do surfactante ao organismo humano.
Em comparação com os sintéticos, ele tem uma melhor atividade biofísica, ou seja, ele tem uma absorção mais rápida de toda a extensão pulmonar e maior resistência à inativação por proteínas do plasma e mediadores inflamatórios, ou seja, ele tem uma menor rejeição de fazer qualquer reação alérgica. Já o surfactante sintético, ele apresenta uma composição mais uniforme e não oferece risco de transmissão de doença ou sensibilização das proteínas do surfactante, porque são produtos químicos. Mas entre o surfactante natural e o surfactante sintético, qual é o mais indicado? O mais indicado é o surfactante natural, porque ele tem o menor risco de reação de anticorpos, ou seja, de fazer uma reação anafilática, uma rejeição do organismo. Então, a absorção é melhor e a adaptação do organismo é melhor ao surfactante natural, embora ele pode ter risco de carrear doenças. Mas até hoje não foi descrito nenhuma situação parecida, mas existe esse risco. Mas hoje qual é o mais indicado? É o surfactante natural, tanto que é o mais utilizado. O tempo de administração de surfactante exógeno. Quais são os conceitos atuais utilizados? Então, existe o quê? Administração profilática. Então, se eu tenho um bebê prematuro abaixo de 28 semanas, mesmo que eu prepare a mãe para melhorar a parte pulmonar do bebê, a chance dele ter doença membranalina é grande, porque ele tem uma imaturidade pulmonar, ele vai depender de uma ventilação mecânica. Então, já vai fazer uma administração profilática nos primeiros 30 minutos de vida. Eu posso fazer uma administração precoce, que é dentro das primeiras 2 horas de vida, dos RNs pré-termos, que necessitaram de intubação. Então, intuba, vai ver o raio-x e depois confirmou a doença da membrana hialina, aquela opacidade na radiografia pulmonar, faz a administração precoce, nas 2 primeiras horas de vida. E a administração tardia é naqueles recém-nascidos prematuros com síndrome do desconforto respiratório estabelecida, ou seja, é aquele bebê que não se espera que ele vai ter a síndrome da membrana hialina. Então, é aquele bebê que nasce em 34 semanas, 35 semanas, que a gente não espera, mas que ele desenvolve um desconforto respiratório grave e que vai ser necessário o uso do surfactante. Então, por isso que é feita uma administração tardia. Como que se administra esse surfactante? Então, esse surfactante, ele é uma substância estéril. E como que a gente vai administrar o surfactante? Quem administra o surfactante, ele é o médico, porque isso é um procedimento médico. Então, a equipe de enfermagem auxilia o procedimento. Todo produto derivado de animal, eles têm que ser o quê? Refrigerado, para que a gente mantenha as proteínas ativas. Então, não é congelado, é refrigerado. Então, eu pego um produto que está refrigerado, eu vou colocar direto em contato com os órgãos do bebê? Não, a gente vai fazer um pré-aquecimento. Como eu aqueço esse medicamento? Na mão. Então, a minha temperatura corporal, eu vou aquecer até que o medicamento torne-se na temperatura ambiente. Então, a gente segura na mão para que ele fique na temperatura ambiente. Então, eu oferto todo o material estéril para o médico, que é a luva, que é a sonda, pensando que o paciente já foi intubado, porque eu oferto material para intubação. E depois eu vou ofertar o material para fazer a administração do surfactante. Então, é a luva estéreo, é um campo estéreo, a sonda estéreo. A sonda, ela é medida no tubo e a gente corta o volume extra, tamanho extra, para a gente não aumentar o espaço morto. Então, eu deixo a minha sonda do tamanho do tubo, para que eu não tenha nenhum espaço morto. Então, eu oferto todo o material, a seringa, a agulha, para que ele aspire, e eu dou a ampola para ele aspirar, porque ela não é estéril, está na minha mão. Aspira, preenche-se a sonda e depois introduz a sonda no tubo orotraqueal e vai injetando lentamente
de 10 a 20 segundos o conteúdo líquido. Se eu precisar fazer duas alíquotas, né, duas frações, eu vou fazer uma, depois de 30 a 60 segundos a gente vai fazer a segunda. E a gente vai deixar preencher todo o tubo e depois eu vou injetar o que? Ar para poder retirar todo o excesso da sonda. Não é água, é ar do pulmão, é ar. A gente injeta um pouquinho de ar para que todo o líquido que estava presente na sonda possa descer, a gente não perder nenhum conteúdo, certo? Então, esse é um procedimento médico e a gente auxilia e vai monitorar os parâmetros. Então, eu fico de olho na saturação de oxigênio, no padrão respiratório, eu fico de olho na fração inspirada de oxigênio, que é a FiO2, que está no blender acoplado ao respirador. Então, eu observo qual que é a fração de oxigênio que está sendo ofertada ao bebê. Lembrando que no meu ar ambiente eu tenho 21% de oxigênio e ar comprimido. E a gente vai fazendo esse monitoramento de quanto que o bebê está. Uma FiO2 de 40, de 50, de 60. Depois do surfactante eu consigo reduzir. Aí a gente vai sempre perguntando ao médico o que vai ser feito. FiO2 de 40. Aí ele fala abaixo para 30. Doutor, desaturou. Só para 40. Então, a gente sempre vai fazendo essa troca com a equipe médica. Então, a administração é feita com o paciente intubado, através da seringa, o médico introduz todo o conteúdo e depois, ao término do conteúdo, ele vai guardar e vai começar a ventilar. Ele vai ventilar com o quê? Com o balão inflável ou com VMPP, né? Uns falam balão inflável, outros falam VMPP, outros falam ambu. Então, ele vai ventilar. Por que a gente não acopla o respirador? Porque a pressão que o respirador exerce ela é menor. Então, se eu acoplar o respirador, eu tenho um risco de obstruir o tubo, devido à solução viscosa que é o surfactante. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ventilar com uma pressão maior através do VMPP, para que eu possa dissipar todo esse conteúdo do medicamento para toda a região pulmonar e fazer, né, com que os alvéolos comecem a dilatar, abrir, facilitando a troca gasosa. Então, a administração ela é feita no tubo orotraqueal, injetado surfactante diretamente nos pulmões. Então, quando eu perguntar em prova, como é feita a administração do surfactante, em qual via? Através do tubo orotraqueal, via pulmonar direta. Não tem gente que responde, obtém essas respostas, via endovenosa, via oral. Então, não existe surfactante administrado via oral, via endovenosa. É via traqueal, direto no pulmonar, direto na região pulmonar, através do quê? Do tubo orotraqueal, certo? Administração do surfactante. Então, ele é administrado por uma sonda, que ela é localizada no terço médio da traqueia, então intuba e depois através da sonda. Deve ser feito em um ou no máximo duas alíquotas, ou seja, em duas frações. Fazer um bolos em 10 a 20 segundos. Então, o médico injeta o surfactante, depois ele retira o excesso de surfactante que está na sonda. Desconectar do respirador e ventilar manualmente por 1 minuto com a frequência de 60 respirações por minuto e pressão suficiente para empurrar o surfactante para dentro das vias aéreas. Não se deve, manusear o respirador, reconectar o respirador devido ao risco de obstrução da cânula traqueal. Então, eu sempre vou utilizar o balão autoinflável ou o ventilador e vou começar a ventilar. E eu sempre faço assim, ventilo, solto, solto, ventilo, solto, solto. Porque eu tenho que dar o tempo do pulmão para quê? Para que ele mantenha o volume residual interno.
e evitar mais o colapamento do alvéolo e as complicações desse bebê. Ventilo, solto, solto, ventilo, solto, solto. Ventilo, solto, solto, eu vou ventilar por 1 minuto, fazendo uma frequência de 60 respirações por minuto. Então, ventilo, solto, solto, ventilo, solto, solto, ventilo, solto, solto, ventilo, solto, solto, que eu vou fazer uma pressão de 60 respirações por minuto. Então, às vezes sou eu que estou ventilando e às vezes é o médico ou o enfermeiro, o técnico de enfermagem também pode ventilar, ou a fisioterapeuta, mas o médico sempre presente. Cuidados importantes. Então, se eu sei que eu forneci o material que terminando ele já vai ventilar e ele começa a ventilar manual 5 segundos, eu já fico com o VMPP em mãos e já forneço para ele. Então, passou 5 segundos, ele começa a ventilar, porque é o tempo necessário para se formar um plug, ou seja, uma coluna de surfactante no tubo. Então, ele vai descendo, eu injetei, né, através da sonda, ele vai descendo, mas ele ainda cria um plug na parede, então eu tenho que esperar o tempo que ele vai descer para os pulmões. Como que administra? Então, o bebê vai ficar o quê? Qual que é a posição do bebê durante a administração? Decúbito dorsal na posição horizontal, durante o procedimento, ou seja, bebê deitado de forma horizontal. Se eu dividir em 2 frações, vai dar um intervalo de 30 a 60 segundos entre elas. Então, faço uma fração, aguardo 30 a 60 segundos e já é o tempo que eu vou reconectar a outra seringa. Equipe de enfermagem monitora sinais vitais, parâmetros ventilatórios durante a administração. Quanto de FO2 que está sendo ofertado? Se está desaturando, se não está, qual que é o padrão respiratório. Então, a gente vai observando todos os cuidados. Então, eu atuo ofertando material e eu atuo através da observação rigorosa e depois da anotação de todo o procedimento realizado. Lembrando que eu anoto todos os horários da administração. Então, administrou agora às 12 horas, do dia 14/6, às 12 horas. Então, a primeira dose. Então, tudo eu vou anotar. Se desaturou, se não desaturou, qual que é a FiO2 que está sendo ofertada no momento. O surfactante, ele pode ser repetido? Sim, ele pode. Mas as doses adicionais é o quê? Individualizada, é critério médico. Então, geralmente, eles são administrados se o paciente tem uma necessidade persistente de uma FiO2 acima de 40. Então, a gente já viu que, né, o nível de ar comprimido e oxigênio no ambiente é 21%. Então, se o meu neném, eu acabei de fazer o surfactante, ele está precisando de uma FiO2 maior do que 40%, então pode ser que esse surfactante não foi suficiente. Então, o médico vai fazer uma segunda dose, da mesma forma. A gente fornece material e segunda dose. E eu anoto todas as doses que foram feitas e horário. Por quê? Tem que ter um intervalo entre as doses de aproximadamente 6 horas. Então, se dia 14/6, às 12 horas, eu fiz a primeira dose, além de eu anotar na minha anotação, ainda existe uma anotação individual em cada incubadora, porque são dados para chamar atenção. Se eu tenho um bebê prematuro extremo, que vai ficar na UTI cerca de 120 dias, então eu vou ter lá a data do surfactante que foi feita a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. Então, a primeira dose foi feita no dia 13/6, às 12 horas, a segunda dose foi feita no 13/6, às 18 horas, e aí a gente vai anotando todas as doses. Então, lembrando que não existe evidência das vantagens de doses superiores a 4 doses. Então, é no máximo 4 doses. Acima disso, não se comprova o efeito. Então, nesse tempo que eu trabalhei dentro da UTI neonatal, totalizando 8 anos de UTI neonatal, eu nunca vi doses superiores a 3 doses. Mas pode-se fazer até no máximo 4 doses. E assim, a evidência da melhora clínica do neném é praticamente imediata. Já começa a reduzir FiO2, já melhora todos os parâmetros, já melhora a saturação de oxigênio. Então, é evidente a melhora clínica.
Cuidados pós-surfactante. Qual o cuidado que eu tenho que ter após o surfactante? Então, tentar não aspirar o tubo orotraqueal por pelo menos 2 horas, porque eu posso, na aspiração, retirar o surfactante que eu injetei e a dose ser menor do que indicada. Mas se o neném tiver com obstrução no tubo, aí tem que aspirar antes disso. Se não, aguarda. Pode-se aguardar até 6 horas se ele estiver ventilando bem. Então, não tem a necessidade de aspirar. Então, mas aguardar, né, no mínimo 2 horas. Nós vamos registrar os sinais vitais a cada 15 minutos na primeira hora após a administração. Então, dentro da UTI, eu tenho um formulário próprio para sinais vitais e eu tenho minha anotação de enfermagem. Então, a cada 15 minutos na primeira hora, eu vou anotar os sinais vitais. E vou avaliar os parâmetros da ventilação durante as primeiras 2 horas. Então, na primeira 1 hora a cada 15 minutos, na segunda hora a cada 30 minutos, observando os parâmetros da ventilação e se o neném está oxigenando super bem, saturação está 99, eu vou comunicando o médico para que ele autorize a redução da FO2. Então, para que eu vou ofertar grande quantidade de oxigênio se o bebê não está precisando? Então, a gente fica monitorando isso nas primeiras 2 horas para reduzir o máximo de oxigênio que está sendo ofertado. Então, é um cuidado de enfermagem essencial. Então, a enfermagem, ela faz parte de uma equipe multidisciplinar e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? A gente tem que observar o que está errado, que está alterado, os parâmetros que estão alterados. Eu tenho que intervir. Como que eu vou intervir? Acionando o médico, a enfermeira, acionando alguém que vai resolver. Então, eu vou intervir acionando, né, a pessoa de uma competência maior para estar fazendo a atuação. Junto com ele, eu também faço a minha atuação. Então, eu vou preparar material, eu vou ofertar material, eu vou administrar medicamento e eu vou auxiliar na história clínica. Depois disso, eu tenho o quê? Um compromisso muito grande de manter minha observação e minha anotação rigorosa, porque tudo que eu observo, tudo que eu intervenho, tudo que eu atuo, eu anoto. E tudo que foge da normalidade, eu anoto, porque é o único respaldo que eu tenho das ações que foram feitas e, né, um registro dos cuidados que eu prestei. Então, a anotação de enfermagem ela é sigilosa e ela tem que ser descrita de uma forma bem eficaz e na íntegra. Então, a gente não pode ficar reduzindo. Então, aquilo que está normal eu anoto, aquilo que eu intervi eu anoto, aquilo que eu observei eu anoto, aquele procedimento que eu auxiliei eu anoto como foi feito, data, hora e todos os critérios. Então, esse é o registro de enfermagem. Isso não pode ser excluído em nenhuma situação. Então, a minha função aqui ela é muito grande, desde a oferta do material até o procedimento e a melhora clínica do paciente, a enfermagem ela atua do início ao fim. Então, a nossa responsabilidade ela é grande e a nossa busca pelo conhecimento também tem que ser intensa, porque é aqui que eu vou adquirindo conhecimento para que eu possa cada vez mais estar melhorando a assistência que eu presto. Então, eu paro por aqui, agradeço a atenção de vocês, vou estar disponível no T-Link para retirada de dúvidas, então vamos ver o vídeo com atenção, vamos anotar dúvidas, vamos tentar esclarecer aquilo que não ficou esclarecido para que a gente possa atuar da melhor forma possível. Então, até breve, até a próxima aula, um novo vídeo, um novo tema, para que a gente possa estar cada dia mais abrangendo esse universo, né, da criança e mais para frente do adolescente. Obrigada.